Oi, gente, a gente está aqui nessa live para entrevistar o candidato a vereador Fran Cauê, cujo número é 19010. Muito obrigado, Luca, pelo convite. Fico feliz aí por você ter me convidado a participar da sua entrevista, né? Vamos colocar o microfone aqui para tirar do nosso rosto. Acho que todos vão estar ouvindo aí bem. Se quiser vir um pouquinho mais para cá para encostar. Vou colocar o microfone aqui, ó. Assim ele pega as nossas mensagens. Opa! Tá caindo tudo aqui. Tá vendo? Aí. É que ele é muito moderno, essas coisas dele aí. Eu não estou habituado com essas coisas, né? Mas fico muito feliz aí por você ter me convidado a participar dessa entrevista, para a gente poder estar falando de uma coisa que é difícil na sua idade, né? Falar sobre política, né? Então, a gente fica feliz e espera que consiga te passar toda a confiança que uma criança na sua idade precisa para saber sobre essa ciência tão complicada que é a política. O que você preparou aí pra gente? Vai pegar leve ou vai pegar pesado? Sei, né? Uma surpresa. Surpresa? Acho que você tem que falar um pouco mais alto. Mas vamos lá. Pode para a primeira pergunta? Posso contar até 10? Pode. Vamos lá, tô preparado, vamos lá. Uma ótima tarde a todos. E a primeira pergunta é bem direta. Quem é Fran Cauê? Bom, Fran Cauê, primeiro, é um homem sonhador, um idealizador, uma pessoa que acredita nas pessoas, que acredita no ser humano, né? Que principalmente é um homem de muita fé, que sempre colocou a sua fé à disposição daqueles que necessitam, uma palavra de amigo, uma palavra de carinho, né? Pai do Luca, pai do Cauê, fundador do projeto Correndo para o Futuro, que é um projeto de inclusão social reconhecido aqui no Brasil, fora do país também. A gente fica muito feliz por ter tido a iniciativa de criar um projeto de inclusão social para poder ajudar as pessoas, poder ajudar as crianças a realizarem os seus sonhos e fazer com que elas jamais percam a esperança e deixem de acreditar que transformar a sua vida é transformar a vida dos seus familiares também. E eu sou o maior exemplo disso, Luca. Eu, desde pequeno, desde criança, sempre batalhei muito, né? Fui criado por 3 mulheres analfabetas, que tudo que tinham para me transmitir era valores, era formar o meu caráter, acreditar nas pessoas e nunca, jamais me apoderar daquilo que não era meu por direito. Eu teria que conquistar as minhas coisas para poder fazer com que a minha vida fosse transformada e, consequentemente, eu transformasse a vida dos meus familiares. Vamos para a segunda pergunta. E por que resolveu ser candidato? É a primeira vez? Nossa, que pergunta! Por que eu resolvi ser candidato? Bom, na verdade, Luca, é assim, quando o bem não se manifesta, o mal ele prevalece. Então é super importante que as pessoas de bem, as pessoas que acreditam, né, que é possível ter pessoas sérias na política, se coloquem e tenham essa coragem de poder participar da vida pública, de colocar a sua história. Não é só sair candidato, eu acredito que você tenha que ter feito alguma coisa antes, você tenha desenvolvido um trabalho, você tenha tido essa aproximação dentro das comunidades, dentro do teu bairro, você conversar com as pessoas e sentir a necessidade dessa população tão carente e sofrida, que sente uma falta de representatividade sem tamanho, né? E é o que eu costumo dizer, é preciso a gente ter um pouco de história para querer entrar para a vida pública, né? Eu, quantas vezes me coloquei na situação de criar uma expectativa, né, de poder ampliar os nossos projetos, as coisas que a gente realiza, e muitas vezes por falta de vontade política as coisas simplesmente não aconteceram. Então eu sempre digo que aquele que é capaz de estender um prato de comida é porque um dia já passou fome. Então eu trago isso para a questão pública, eu trago isso para a minha candidatura. Eu sei o quanto é triste você não se sentir representado, principalmente pela classe política. Então eu tenho dentro de mim essa necessidade de querer mostrar para as pessoas que é possível fazer política, e política para uma população, de certa forma, que se sente carente, que se sente sozinha, que muitas vezes não tem a representatividade, que não tem a quem recorrer próximo do seu bairro, na sua região. Então eu estou me colocando candidato, primeiro porque eu quero associar toda a minha credibilidade, todo o meu amor, toda a minha paixão pelos projetos que eu realizo e levar isso para a cidade de São Paulo de uma forma
bem construída, muito bem planejada pela minha equipe, por quem está me apoiando na minha candidatura, porque nós já temos um histórico, né, e já podemos fazer muito mais do que o que nós estamos fazendo há 22 anos. Vamos para a terceira pergunta. Como você descreveria a política para as crianças da minha idade? Porque para nós é difícil entender. Parece ser muito complicado esse assunto. Sério? Você pensou nisso e não me comunicou, mas tudo bem, né? Como que eu vou descrever a política para uma criança, né? Da sua idade. Você está com quantos anos? 10. 10 anos. Então, para a tua geração aí de 7, 8, 9, 10 anos de idade, imagine assim, ó, o nosso país ele é uma grande empresa, né? Então, nós temos a matriz, que é o nosso país, que seria o Brasil, e aí nós temos as filiais, que são os estados. E essas filiais, elas precisam ser geridas, ou seja, elas precisam ser administradas como é administrado a matriz. Então, por exemplo, quem administra a matriz? O presidente da República. Quem administra as filiais, que são os estados? Os governadores, os prefeitos, os deputados estaduais, né, os vereadores. Né? Então, eu estou me colocando à disposição para administrar, para ser um empregado de quem é o dono dessa matriz e dessas filiais. Quem você acha que é o dono dessas empresas, tanto do Brasil quanto da cidade de São Paulo? Você já parou para pensar? É o povo, são vocês, né? São os seus pais, são as suas tias, o seu irmão, né? A população de uma forma geral é que é a dona deste país, desta empresa chamada Brasil e destas filiais que são os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e assim sucessivamente. Então, essas empresas, elas precisam ter bons profissionais, elas precisam ter bons administradores. E vocês, como dono da empresa, vocês têm por obrigação escolherem os melhores funcionários. Ou seja, se os seus funcionários que administram as suas empresas não estão dando certo, o que você faz? Eu demito. Você demite, você troca, não é isso? Então é por isso que eu estou me colocando à disposição de ser um empregado de vocês, um empregado do povo. Para quê? Para que eu possa corresponder às expectativas dos meus patrões, que é a população da cidade de São Paulo. Então, ficou mais fácil para você entender dessa forma? Uhum. Então, o país, ele é uma grande empresa, a matriz, os estados são as filiais, e eu, como gestor público, como uma pessoa que quer concorrer a um cargo, né, para representar os meus patrões, no caso, o cargo que eu estou disputando é o cargo de vereador, eu quero poder fazer o meu melhor para eu permanecer sendo servidor dos meus patrões, que é a população da cidade de São Paulo. Então, a população da cidade de São Paulo, os meus patrões, eles têm necessidade às 5 da manhã, às 10 da manhã, a 1 hora da tarde, às 5 horas da tarde, à meia-noite, às 4 da madrugada. E eu tenho que estar preparado para poder fazer com que os meus patrões se sintam orgulhosos do funcionário que eles têm, que no caso é o Fran Cauê 19010. Compreendeu? Uhum. Já vai ter como dar uma aula para os seus amigos no colégio sobre como funciona a política? Eu vou ter que pesquisar mais, porque esse negócio ainda é difícil, né? Ainda é difícil, é uma ciência muito complexa, mas nós estamos lutando para poder ser o melhor funcionário, né, desta grande empresa chamada Cidade de São Paulo, com patrões exigentes, que é a população que está desacreditada da nossa classe política. Uhum. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Mas você acha que é possível que as pessoas voltem a ter confiança na classe política? A coisa está muito feia. Nossa, essa é a visão que você tem, com 10 anos de idade, de que é preciso fazer com que as pessoas voltem a ter confiança na classe política. E está tão feia por quê, Luca? Por que está tão feia? Porque existe as pessoas que querem entrar para a política e advogar em causa própria. O que era advogar em causa própria? É fazer politicagem, é beneficiar o seu grupo de apoiadores, é beneficiar os seus familiares, é querer construir leis ou o jeitinho brasileiro dentro da política que favoreça aqueles que estão à sua volta. Quando, na verdade, para se ter confiança novamente na classe política, é preciso que as pessoas de bem se manifestem. É preciso que nós, né, que estamos colocando a nossa credibilidade, que estamos colocando a nossa história, façamos diferente de tudo que está acontecendo.
Quantas vezes eu chego na minha casa de madrugada, tarde da noite, muitas vezes sem almoçar, sem tomar café da manhã, sem jantar, porque eu estou na luta, estudando e pesquisando sobre a necessidade da população. O que eu posso fazer de bom para construir uma cidade muito melhor? É preciso que a gente tenha essa esperança. E é por isso que todas as noites você, quando reza comigo, o que você mais escuta o papai falar? Que Deus nos capacite a ser a voz daqueles que perderam a esperança na política e a fé no ser humano. O papai quer ser a voz das pessoas que perderam a esperança na política, né? E eu afirmo isso constantemente, que é preciso resgatar a fé no ser humano. A gente precisa voltar a acreditar nas pessoas, e principalmente nas pessoas que estão dispostas a entrar neste mundo complexo, que é o da gestão pública, que é de poder levar projetos que melhorem a vida das pessoas, daquela população carente. E é por isso que eu preciso que as pessoas tenham esperança no Francauê, que acreditem no Francauê 19010, para que nós possamos voltar a construir uma cidade muito melhor para todos nós, principalmente para aqueles que se sentem não representados pela classe política. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Você recebe muitas críticas porque suas propostas, em sua maioria, são voltadas para as crianças e idosos. Você pode explicar? Tá, você quer que eu explique sobre as críticas que eu recebo por defender a questão voltada para os idosos e para as crianças, ou eu explique sobre as propostas? Acho que é a segunda pergunta, é isso? É explicar o porquê que eu defendo tanto as crianças e os idosos, é essa a pergunta? É. Me pegou de calça curta, mas vamos lá, né? É assim, Luca, a gente precisa valorizar o ser humano. Todas as nossas propostas são propostas ligadas à valorização do ser humano. São propostas que eu chamo de propostas humanizadas, né? Que vão fazer com que as pessoas se sintam acolhidas numa sociedade individualista, numa sociedade onde as pessoas estão muito mais preocupadas em defender os seus próprios interesses e acabam se esquecendo daqueles que estão à sua volta. Ou seja, um dia eu fui criança, né? E um dia eu vou envelhecer também. Então, quando criança, eu tinha muitos sonhos que eu não poderia realizar. Eu não tinha quem me ajudasse a realizar os meus sonhos. Eu tive que apanhar muito da vida, eu tive que passar sobre muitos obstáculos para poder me consolidar e me tornar uma pessoa que se fez referência para muitos da minha geração e para a geração sua, para essa geração que está vindo. Por ser criança um dia e por ter sofrido tanto, por não ter tido tanto apoio, por ter sido criado sem... Os meus pais eram separados, então eu fui criado só pela minha mãe, pela minha avó e pela minha tia. Então eu sentia muita necessidade, porque elas não poderiam assim oferecer tudo o que eu gostaria. Então eu não tive um Francauê na minha vida que me fizesse sonhar todos os dias que era possível transformar a minha vida e ajudar a minha família e as pessoas que estavam à minha volta. Então eu quando criança coloquei na minha cabeça, eu estudo política desde os 14 anos e é através da política que eu vejo uma esperança para poder estar mudando, né, a vida das pessoas, né, principalmente das crianças. É preciso fazer com que as crianças entendam que a classe política necessita de políticas públicas que ofereçam um futuro muito melhor para essa geração de jovens que é dos seus amigos, dos adolescentes que fazem parte não só dos nossos projetos, mas de todos os outros projetos. E quando eu ficar velhinho, quando eu envelhecer, eu preciso de políticas públicas que me valorizem, que façam com que eu me sinta acolhido por essa sociedade individual. Então é por isso que eu brigo tanto pela questão do desenvolvimento de projetos para as crianças se sintam inseridas dentro da sociedade, que aprendam e que desenvolvam não só a sua parte lúdica, a sua parte esportiva, mas também a sua parte profissional, que tenham projetos que façam com que elas cresçam. Os idosos, a mesma coisa, né? Eles se sentem muito sozinhos muitas vezes. Não é o seu caso, porque você, desde pequeno, aprendeu a valorizar os cabelos brancos, como o papai sempre te ensinou. Você tem que estar cuidando das pessoas mais velhas, porque elas se sentem sós.
elas não são capazes de acompanhar a tecnologia muitas vezes, elas não têm muitos assuntos para conversar, porque são assuntos da atualidade e nem sempre elas têm condições de estarem se atualizando. Então, as minhas propostas levadas para a criança e para os idosos é pelo simples desejo de fazer com que eles se sintam acolhidos. Entendi. Entendeu? Agora, você achou bom isso? Entendi. Achei bom. Mas o que você acha da classe política? Porque muitas vezes os políticos não estão muito preocupados com projetos que incentivem as crianças, que desenvolvam as crianças e nem os idosos, porque criança não vota e porque idoso também não vota. E nós estamos na contramão disso tudo. Você consegue entender o que é estar na contramão? Entendo. É sempre a gente estar levando as nossas propostas para as pessoas que acreditam que é possível se sentirem representadas. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Nos fale algumas dessas propostas. Tá, então vamos lá. A gente tem aqui, pro pessoal da terceira idade, da melhor idade, assim colocando, nós temos uma questão de trazer para a Zona Leste, de trazer aqui para os nossos bairros próximos, vizinhos, um centro de acolhida ao idoso, onde o idoso possa estar fazendo atividades, não só atividades físicas, mas também está participando de jogos, também está desenvolvendo profissões, porque muitas vezes ele chega numa determinada idade e ele não consegue só sobreviver com o valor da aposentadoria, porque nem todos são aposentados, e às vezes ele tem que ficar fazendo alguns bicos. Fazer bico é ele ter que trabalhar sem ter um registro em carteira, muitas vezes ele não consegue voltar para o mercado de trabalho, porque as pessoas acham que o idoso não está preparado para estar trabalhando. Então, nesses centros de acolhida, nós vamos fazer com que eles desenvolvam cursos profissionalizantes, eles tenham lá a parte cultural, onde eles consigam participar das atividades de artesanato, de dança, de jogos, onde eles consigam estar chegando lá na parte da manhã, passarem o dia inteiro ali, terem ali o seu café da manhã, muitas vezes o almoço ou até mesmo a janta, participando de diversas atividades onde eles possam se sentirem acolhidos, estarem num grupo que pense como eles, porque é muito difícil quando você entra numa sala de aula, por exemplo, num laboratório de informática, para aprender sobre tecnologia, junto com um garoto de 16, 17, de 20 anos. A didática ela é totalmente diferente, então a gente precisa criar mecanismo para que essas pessoas elas se sintam inseridas dentro de um espaço onde elas possam estar convivendo com as pessoas da sua geração e sendo amadas, acolhidas, porque o amor para o pessoal da terceira idade nada mais é do que bilateral, é uma troca. Para as crianças a gente tem, além do centro de desenvolvimento de excelência aqui para desenvolvimento na parte esportiva, a gente quer também trazer para as crianças aqui um espaço onde eles consigam praticar atividades e dentro dessas atividades eles consigam associar o talento que elas possuem, né? Então nós vamos identificar esses talentos, né? Vamos fazer um projeto de parceria com as universidades, onde as crianças, os atletas que vão se desenvolvendo, eles possam participar de um programa de bolsa de 100%, que no caso eu participei pela Unixul. Eu devo a minha faculdade ao talento que Deus me deu dentro das modalidades que eu pratiquei, não só o futsal, não só as artes marciais, não só as ultramaratonas, né? Mas eu fui acolhido por uma universidade porque eu tinha um talento, né? E a gente ter esse desenvolvimento para as universidades, para os colégios particulares. Você sabe que você tem amigos dentro do colégio, dentro do projeto Correndo para o Futuro, que estudam no mesmo colégio que você, como bolsistas. Por quê? Porque eles são atletas, eles são talentosos e ali eles estão representando o colégio nas competições, e a contrapartida é o colégio dar uma bolsa de 100% para eles. Olha que coisa bacana, meninos da periferia participando de colégios particulares porque são atletas, né, tendo as suas habilidades naturais desenvolvidas e representando o colégio onde eles estudam. O mesmo com a universidade. Quantas crianças nós conhecemos, quantos adolescentes que querem cursar uma faculdade, muitas vezes não conseguem porque não tem o dinheiro para pagar. Mas nós vamos desenvolver atividades, identificar esses talentos e fazer parcerias com os colégios particulares, que já temos com o Colégio Vorazes, que é onde você estuda, e onde eu fui atleta da Unixul também. Entendi. Vamos para a próxima e última pergunta. Faça suas considerações finais. E por que as pessoas devem votar no Furacauê 19010? Bom, minhas considerações finais, filho, é que assim, eu fiquei muito tempo, né, me dedicando, estudando, analisando as propostas do meu bairro,
né, estudando a cidade de São Paulo, querendo trazer para a cidade de São Paulo um olhar mais humanizado, mesmo sendo apenas vereador da cidade de São Paulo. O vereador tem por obrigação fiscalizar o prefeito, independente de quem quer que ele seja. Eu fui o único candidato a vereador que entregou na mão do Bruno Covas, o atual prefeito, que está coligado com o meu partido, né, um plano de metas para a cidade de São Paulo, para os 4 distritos que formam Itaquera, Parque do Carmo, Conjunto José Bonifácio e Cidade Líder, que é a região onde nós vivenciamos aqui, onde nós moramos, onde nós temos o nosso projeto. Então, quando eu entreguei isso para o Bruno Covas, eu falei para ele: prefeito, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu não sei se serei candidato, se serei vereador eleito. Estou lutando muito para isso, isso depende da vontade das pessoas, não depende da força das minhas pernas nem do meu coração. Por quê? Porque eu já dediquei 22 anos da minha vida transformando vidas. E eu tenho muito desejo de ser vereador da cidade de São Paulo, mas é uma guerra desleal. As pessoas ficam apostando naqueles que já estão no mandato. E eu só tenho uma única coisa para mostrar, que é a minha história, que é uma história de credibilidade, é uma história de transformação de vidas, é uma história limpa, sem um passado manchado. Nunca me envolvi com nada de errado na minha vida e muito pelo contrário, sempre levei às pessoas uma esperança. Eu vim no mundo para servir. Mas se o senhor for eleito prefeito novamente, se for reeleito, está aqui o plano de metas que eu desejo que o senhor cumpra, que é o que eu acho de melhor para a cidade de São Paulo, para os 4 distritos que formam o bairro onde eu moro e para o esporte da cidade de São Paulo. E tenha um olhar mais humanizado para os projetos de crianças e idosos. E o prefeito Bruno Covas me agradeceu e falou: olha, você me surpreendeu porque foi o único candidato que me apresentou essas propostas. O mesmo aconteceu quando eu estive visitando o Padre Rosalvino. Fui o único candidato a entregar para o Padre Rosalvino um plano de metas para a nossa região, onde ele mesmo está no vídeo, se surpreendeu e disse: Fran, você é uma voz e é uma esperança na Zona Leste, porque nós acompanhamos o seu trabalho e sabemos do teu respeito e da tua coragem de realizar as coisas. Então, tenho participado das reuniões do CONSEG, tenho participado das reuniões do Conselho Participativo, tenho participado de diversas reuniões com amigos, com grupos políticos, com lideranças, pensando sempre no que é melhor para a cidade de São Paulo. As nossas metas, elas estão no nosso site da nossa campanha, www.francauê.com.br. Quem quiser acessar, quem quiser conhecer, está lá. A gente tem um telefone no WhatsApp, onde a gente está interagindo com as pessoas, que é o 96328-8530, 96328-8530. Nós temos apenas 4 dias, aí estamos a 4 dias das eleições. É preciso fazer com que o nosso nome chegue ao maior número de pessoas possíveis. Vamos usar as listas de transmissão, vamos mandar as mensagens pelas redes sociais, vamos pegar o telefone e ligar para as pessoas, porque a cidade de São Paulo precisa de um olhar mais humanizado. A região da Zona Leste, que soma 4 milhões de moradores, precisa se sentir representada e com uma pessoa que faça das propostas uma realidade. Não fique só no período de campanha. Não mudo de Itaquera, sou apaixonado pelo meu bairro, meu projeto de inclusão social está aqui, reconhecido em 8 países, né? Não precisamos provar mais nada para ninguém. A única coisa que eu peço para os meus eleitores, para os meus amigos é: compartilhem, mandem mensagens, façam listas de transmissões e nos ajudem a ser o representante de cada um de vocês. Agora eu preciso que você me responda uma pergunta. Como é ser filho do Francauê? Ter amor, carinho, felicidade, essas coisas. Cheguei ontem, quase 2 horas da manhã, numa batalha desleal, injusta, né? Conversando com as pessoas, levando as nossas propostas, e ele estava me esperando. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que ele me perguntou se eu tinha jantado, se eu tinha comido. Deem exemplos para os seus filhos, faça com que eles acreditem todos os dias e que tenham fé, principalmente no ser humano. Eu combati o bom combate, lutei de todas as formas, apresentei propostas viáveis e simples, porém que podem se transformar em realidade, mas em nenhum momento eu deixei de ser pai, eu deixei de ser o treinador das crianças do meu projeto, que inclusive
tivemos duas medalhas no campeonato estadual, 4 na verdade, medalhas no campeonato estadual, uma medalha no campeonato brasileiro agora novamente. Semana que vem temos o campeonato brasileiro, daqui a pouco estou indo para a pista para poder passar os treinos para ele. Nunca deixei de cumprir os meus compromissos profissionais, né? Mas eu desejo sim ser o vereador da cidade de São Paulo e colocar todo esse amor, toda essa atenção, todo esse carinho a serviço da população da minha cidade, porque é uma população que necessita de representatividade. Sou Fran Cauê, fundador do projeto Correndo para o Futuro, candidato a vereador pela cidade de São Paulo, número 19010. Sou pai, sou amigo, sou companheiro, né? Os meus filhos biológicos têm o mesmo carinho, o mesmo amor que os meus filhos adotivos que fazem parte dos meus projetos. Nunca deixei um amigo, e nem estranho, e nem aqueles que se dizem assim inimigos, que eu acredito que tenha pouco, se tiver, sem resposta. E é isso que eu vou fazer, dar resposta para todos vocês que acreditam na força e no poder de transformação através da política, através do esporte, através da inclusão social. Quer mandar um alô para alguém? Quer pedir voto pro seu pai? Pede aí. Você que fez a carreata comigo aí, mas fala pertinho do microfone, fala alto. Voto no meu pai, 19010. Quando você era pequenininho, você falava o quê? Voto no meu pai, 19010. Ele vai virar prefeito. Ele acha que eu ainda vou ser prefeito da cidade de São Paulo. Fiquem com Deus. Forte abraço. Fran Cauê, 19010.